Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta JE Brand Channel Talks. A pandemia, com o encerramento da maior parte dos serviços públicos de vários espaços comerciais e a suspensão de espetáculos públicos, afetou especialmente o setor da segurança privada. Apesar destes desafios, as empresas do setor desempenharam um papel fulcral durante esta fase. É verdade, Marta, e vamos entender hoje, nesta tarde, como está o setor a encarar a retoma e quais são os principais desafios que o futuro adivinha. E por isso mesmo são nossos convidados e passo a apresentar Miguel Ferreira, CEO da COPS, e Paulo Maia, presidente da AECIR. Sejam os dois muito bem-vindos e desde já muito obrigado por se juntarem a nós. Miguel Ferreira, eu começava por lhe perguntar, porque sabemos que a pandemia levou ao encerramento de muitos lugares públicos, assim como à suspensão para virtualmente todos os espetáculos, e afetou duramente o setor da segurança privada. Eu pergunto-lhe como é que reagiu o setor a estas contrariedades. Olá, boa tarde. Bom, antes de mais, como é óbvio, a pandemia afetou tudo e todos, não é? Não foi só a segurança privada, mas a segurança privada realmente teve um papel também muito importante depois no acompanhamento de algumas instituições, tendo em conta que tivemos os hospitais a pedir algum apoio na parte de controle de higiene e segurança, medições de temperatura. Temos a parte da vacinação, que também tem sido acompanhada pela segurança privada. Portanto, tivemos alguns serviços que desapareceram com a pandemia, mas também tivemos outros que vieram através da pandemia. É óbvio que não é bom, não é? Mas as empresas têm que se ir adaptando às dificuldades que vão aparecendo e tentando equilibrar o seu staff e as suas despesas, a sua faturação. Tudo isso é controlável, não é? Muito obrigada, Miguel. Paulo Maia, as empresas de segurança privada estiveram muitas vezes na primeira linha do combate à pandemia, mesmo atravessando dificuldades. Os vigilantes são os primeiros a garantir as normas sanitárias nos acessos a edifícios, espetáculos, espaços comerciais. Eu pergunto se considera que o Governo reconheceu esta importância do setor no PRR. Boa tarde, Marta. Boa tarde, João. Boa tarde também, Miguel Ferreira, aqui presente. Bom, efetivamente, foi um ano de muitos ajustamentos. Um ano, quase 2 anos já neste momento. Houve, de facto, uma grande intervenção por parte da segurança privada. Manifestamente houve, por parte do Estado, enfim, a necessidade de recorrer aos serviços de segurança privada, e isso, como o Miguel referiu muito bem, essencialmente nos setores da saúde. Quer numa fase inicial da testagem, quer depois na fase da vacinação. Falou-se muito nestes anos nos profissionais da linha da frente, falou-se muito nos médicos, falou-se muito nos enfermeiros, nos auxiliares, nos técnicos de diagnóstico, de toda a equipa de suporte, na polícia, enfim, na distribuição, na task force para a distribuição da vacina. Falou-se de tudo, mas não se falou de segurança privada. E a verdade é que os vigilantes estiveram em todo o momento presente nestas fases. Não se falou. Não, que pelo menos, a não ser que de facto tenha passado completamente despercebido, eu estivesse muito desatento, com exceção e de facto nota positiva seja feita ao Departamento de Segurança Privada, que ao longo deste período nos foi dizendo isso mesmo, às empresas, agradecendo o esforço, a colaboração, portanto, dando um reforço muito positivo àquela que foi a atividade da segurança privada, mas com exceção desta nota por parte do Departamento de Segurança Privada, não houve que tínhamos conhecimento de qualquer outra menção por parte do Estado. E, no entanto, o Estado foi o principal contratante, a principal entidade adjudicante do Serviço de Segurança Privada para dar resposta justamente às necessidades que foram fazendo. Enfim, foi pelo menos essa a percepção que temos e das empresas associadas. Muito obrigada, Paulo. Miguel Ferreira, a segurança tem um papel cada vez mais importante no espaço público. Hoje em dia está presente em quase todos os espaços públicos, desde os serviços do Estado às grandes superfícies comerciais, passando pelos estádios de futebol. Eu agora faço-lhe uma pergunta que eu acho que é um bocadinho sensível. Esta importância é reconhecida pelo Estado? O Dr. Paulo Maia acabou de dizer o que eu penso também. É óbvio que nós estamos muito aquém de ser reconhecidos. Todos os reconhecimentos que foram feitos perante esta pandemia foram reconhecimentos muito bem feitos e muito bem retribuídos. Esqueceram-se foi que a segurança privada esteve na linha da frente em todos os casos, nos hospitais, nos tribunais, tudo o que pertencia ao Estado, nós estivemos lá na linha da frente e não houve um reconhecimento por parte do Estado.
Portanto, estamos um pouco esquecidos, se calhar, aqui numa bola de cristal. É mais ou menos isso. Não lhe posso adiantar muito, senão tínhamos aqui tema para uma conversa que os 2 minutos não iam chegar. Obrigado, Miguel. Paulo Maia, eu gostava de trazer aqui um ponto para a nossa conversa que passa pela transformação digital, a inovação tecnológica, que, no fundo, como sabemos, aqui no Jornal Económico e noutros setores, é um tema marcante, central e certamente incontornável. Eu gostava de lhe perguntar se esta inovação tecnológica de que falamos traz muitas oportunidades, mas também traz desafios, como sabemos. Eu gostava de lhe perguntar, enquanto presidente da AECIRF, que papel é que irá esta tecnologia que temos vindo a conhecer desempenhar no futuro do setor? A tecnologia faz hoje e faz cada vez mais parte da nossa vida. E, de facto, a segurança, a vigilância privada não são exceção a isso. Fala-se muito hoje em sistemas de segurança, falamos nos drones, falamos de toda a tecnologia associada e que pode dar, e que é bem-vinda, para dar, de facto, aqui, apoio à atividade humana. Agora, aquilo que parece é que ainda estamos muito longe, se é que alguma vez poderemos ver a segurança humana substituída pela tecnologia. Aquilo que de facto se prevê, aquilo que se antevê, pelo menos no futuro mais próximo, é cada vez mais a integração do apoio tecnológico, quer seja nas portarias remotas, quer seja na utilização de drones, como eu já referi, mas o elemento humano continua a ser fundamental. A capacidade de resposta imediata assenta no elemento humano. De pouco valerá eu ter um sistema CCTV e estar a quilómetros de distância se depois não tiver capacidade de intervenção. E essa capacidade de intervenção ainda é hoje quase um exclusivo da atividade humana. Portanto, aquilo que se antevê é, de facto, a integração. Hoje o cliente procura, como, enfim, sempre aconteceu, mas hoje com recurso às tecnologias, reduzir custos. Portanto, aquilo que se procurará também é aqui um equilíbrio entre o custo-benefício, entre a integração dos sistemas eletrónicos, para reduzir o custo naquilo que é possível na componente humana, mas mantendo a componente humana ativa. O investimento deve ser nas pessoas. Este é um setor de mão de obra intensiva, um setor em que a formação dos profissionais tem que ser reforçada ao longo dos anos e, portanto, não se antevê de facto que haja uma substituição, mas cada vez mais uma integração, procurando manter esta relação custo-benefício tanto quanto possível, até aos limites que a própria tecnologia naturalmente oferece. Não sei se respondi à questão. Sim. Miguel Ferreira, eu percebi que há aqui alguma sensibilidade no setor em torno do reconhecimento ou não reconhecimento por parte do Estado, mas a verdade é que a segurança privada presta maioritariamente um serviço público. É um serviço que exige, como o Dr. Paulo Maia explicava bem, alguma preparação e formação, mas o Estado, além de contratante, é também o regulador e o legislador neste caso. Como é que Miguel Ferreira e a COPS olham para a regulamentação e para a fiscalização do setor, sendo que há espaço para fazer mais? Há espaço para fazer mais. Nós precisamos de ter formação mais adequada para cada um dos serviços que temos. Eu acho que existe, quando é feita a formação para o vigilante, para poder possuir o seu cartão, para poder trabalhar, faz-se uma formação genérica, não se aprofunda grandes temas de serviços que existem hoje no mercado. E depois compete às empresas, cada uma delas iria aperfeiçoando essa formação, dando apoio às suas equipas de trabalho. Como é óbvio, isso acarreta mais despesas, não é? Muitas das vezes vamos a concursos públicos onde fazemos contas para um valor e depois a nossa formação para conseguir pôr aquelas equipas de trabalho a trabalhar coordenadamente com aquilo que o cliente nos exige traz-nos algumas despesas extras. E temos agora a situação dos novos players no setor, que aparecem em vários concursos públicos com valores muito baixos, onde nos torna cada vez mais deficientes para conseguir contornar a formação das equipas de trabalho e para podermos fazer o que o cliente nos exige, não é? Miguel Ferreira, esta entrada que fala é uma queixa comum no setor, portanto, várias empresas, pequenas empresas de segurança privada entram nos concursos públicos com valores que empresas maiores não conseguem, às quais não conseguem concorrer ou combater. Qual seria, na sua opinião, a solução para este imbróglio?
haver mais fiscalização. A COPS, em março de 2020, teve duas ou três situações de algumas dificuldades financeiras, onde saiu para o público e tivemos como é que eu vos hei de explicar? Tivemos uma carga excessiva, ainda hoje temos uma carga excessiva de fiscalização. Nós somos fiscalizados por semana pelo ACT cerca de 3 a 4 vezes por semana. E é onde eu não vejo isso nas outras empresas. Nós tivemos já 3 ou 4 passagens de serviço de concursos que perdemos, na passagem de serviço, portanto, na transmissão de estabelecimento, onde percebemos que a empresa que entra ao serviço não cumpre com aquilo que a COPS cumpria com os vigilantes. Logo aí há uma discrepância de valores. Muito obrigada, Miguel. Paulo Maia, Portugal começa agora a última fase do desconfinamento. Que perspectivas esta libertação traz para o setor da segurança privada? Bom, nós de facto tivemos um período de exceção durante este ano e meio, quase 2. Foi um período em que houve alguma facilitação, diria mesmo, nos processos por parte, com o apoio da Direção Nacional da PSP, que nos permitiu os ajustamentos necessários. Infelizmente, aquilo que nos parece é que vamos retomar a má normalidade. Isto é, o setor que vivia pacificamente ou quase de forma pacífica, por exemplo, em sede laboral, nas relações entre empresas e trabalhadores, viu afetada esta normalidade com a alteração à lei que veio, de facto, regular novamente, ou pelo menos alterar um pouco aquilo que era a transmissão de estabelecimento e a passagem de trabalhadores de uma empresa para outra. Isto vem criar problemas que, curiosamente, não existiam anteriormente e que, enfim, que só vieram beneficiar algumas empresas do setor. Por outro lado, continuamos a debater-nos e a bater-nos com um problema que, ao longo dos anos, tem existido, que é a contratação com prejuízo. A contratação com prejuízo é uma realidade. Para termos uma ideia, se pensássemos unicamente nos custos mínimos para pagar salários, para pagar a segurança social, portanto, aquilo que qualquer empresa não pode, a partir do qual não pode baixar, estaríamos a falar de valores que rondam os 6.700 euros, mais coisa menos coisa. Isto no mínimo. Ora, quando temos empresas que concorrem com valores de 6.400 euros, 5.500 euros, que ganham grandes concursos, que ganham procedimentos para o Estado, procedimentos para os tribunais. E essas empresas têm capacidade para prestar o serviço que acabam de ganhar? Não, o que acontece é que estas empresas se vão arrastando no mercado durante algum tempo, como tem vindo a acontecer ao longo dos anos, e depois, invariavelmente, acabam por afundar. E ao afundar, quem fica penalizado são os trabalhadores, porque, enfim, ficam muitas vezes a ver os seus ordenados, fica o Estado que deixa de receber o IVA, que deixa de receber o IRC, fica, no fundo, prejudicada toda a sociedade. E aquilo que parece que vamos continuar a assistir é exatamente este acréscimo de problemas. A fiscalização que existe, de facto, não é efetiva. Porque se houvesse uma fiscalização efetiva, que olhasse para as contas das empresas, que percebesse, de facto, a que preço estão as empresas a vender os serviços, perceber-se-ia que essas empresas não são sustentáveis e vamos ficar a perder. E este é um problema que existe, que se tem vindo a agudizar e que invariavelmente acaba por ocorrer com o fecho dos atores. Empresas que crescem de forma muito rápida, de forma exponencial neste setor, não têm qualquer viabilidade, um setor cujas margens de lucro são de facto muito baixas. Portanto, quando se cresce muito depressa num setor em que as margens são baixas, ou há magia, não é? Ou há magia financeira, ou há de facto outros fatores que, enfim, que o permitem. Eu, sinceramente, desconheço-os, não sei como é, não sou mágico, portanto, não sei como é que isso se consegue fazer, mas o que é certo é que isso continua a existir. Portanto, neste momento apontaria estes dois problemas que acho que vão voltar em grande força agora no pós-pandemia. Por um lado, as questões relacionadas com a transmissão de estabelecimento, por outro lado, com os preços baixos e com a contratação a preços muito baixos, fomentada muitas vezes pelo próprio Estado, porque esses são os valores a que temos de facto acesso, porque são públicos,
já não vamos falar dos privados, porque é mais difícil chegar a este tipo de informação. Portanto, eu, utilizando uma expressão, eu diria que iremos viver tempos negros, ou serão tempos negros os próximos. Paulo Maia, Miguel Ferreira, para terminar, lanço uma questão aqui em próprio aos dois. Miguel Ferreira, se quiser responder primeiro. São tempos negros, diz Paulo Maia, não há magia financeira. Miguel Ferreira, como é que saímos então desta situação marcada pelos problemas da transmissão de estabelecimentos e pelos preços baixos praticados ao qual o mercado não consegue responder? Como é que saímos disto? O Dr. Paulo Maia disse o que realmente é a realidade do setor. Tem que começar a haver mais fiscalização e se calhar haver uma tabela de preços mínimos e quem for dali para baixo não poder concorrer. Ficamos então neste estado. Miguel Ferreira, Paulo Maia, muito obrigado aos dois por se juntarem a nós. Muito obrigado também a si que esteve desse lado a assistir. Sabe que pode ver e rever estes e outros programas na JTTV sempre que quiser em jornaleconómico.sap.pt. Fique bem.